quero falar hoje com você sobre 3 decisões que só você pode tomar. 3 decisões que só você pode tomar. Josué capítulo 24, verso 15. A Nova Tradução Linguagem de hoje traz a seguinte versão. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Você pode repetir isso comigo? Diga, decidam hoje. O texto continua. Resolvam. Diga isso comigo, diga, resolvam. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Em outra versão diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que todo mundo aqui ficava muito feliz quando na escola os professores diziam que a prova ou o trabalho ia ser em grupo, né? A gente ficava doido da vida, caçando alguém inteligente ali que pudesse nos ajudar em qualquer trabalho, em qualquer prova, que a gente pudesse encostar em alguém. Afinal de contas, uma prova individual ia mostrar toda a nossa falta de conhecimento da matéria. Existem coisas na vida que é possível a gente terceirizar, entregar para o outro. Muitas coisas na nossa vida nós não decidimos. Por exemplo, você não decidiu a família que você ia nascer, a cidade que você ia nascer. Você não decidiu que nome você teria. Até poucos anos atrás, as pessoas não decidiam nem com quem iriam se casar. Eram os pais que ajeitavam, que arrumavam o casamento para os seus filhos. A verdade é que existem coisas que nós não temos a capacidade de decidir nem acerca da nossa própria vida, mas existem decisões que só cabem a nós. E existe uma expressão na Bíblia que eu acho curiosa, ela aparece por diversas vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que é a expressão quanto a mim. Quanto a mim. Que revela, de fato, isso que eu estou querendo dizer para você, sobre situações da vida que nós não podemos nos esconder atrás de alguém, mas que nós precisamos tomar a rédea e decidir e resolver. E hoje eu quero falar sobre 3 delas, 3 coisas, 3 decisões, 3 resoluções que só cabem a você e mais ninguém. Antes de mais nada eu pergunto, você é uma pessoa boa para decidir? Você é uma pessoa resolvida ou você é uma pessoa indecisa? Você é uma pessoa daquelas que chega num restaurante e o garçom entrega o cardápio e você fica... Ai, o que você quer? Ai, vamos dividir. Não, escolhe você. Ai, não. Você é desses ou não? Eu já fui garçom, gente. Eu conheço esse tipo de gente. Eles são irritantes. O que é que você vai beber? Ai, não sei. O que é que você tem? Aí você fala tudo, a pessoa, mas não tem tal coisa? Ai, e fica naquela e tal. E não resolve. Não escolhe, não decide. Eu conheço pessoas que você vai, vamos dividir uma pizza? Então, dá em 3, dá para pedir 3 sabores. Então fala o seguinte, cada um escolhe um, vem 9 daí. Cada um come 3 pedaços, tá certo? Ai não, escolhe vocês. Aí você fala, eu quero portuguesa. Ai, mas vem cebola. Ai, quer dizer, a pessoa, ela não quer decidir, mas também, olha, só o Senhor, viu? Você deve estar lembrando de algumas pessoas, né? Ou quem sabe você é essa pessoa. Nós vamos orar por você no final do culto, tá bom?
3 decisões que só você pode tomar, só você pode ter. E a primeira delas está no Salmo 26, eu vou pedir para você ter a sua Bíblia aberta, e você vai ver que todas essas decisões, todos esses textos que eu vou deixar, vai aparecer essa expressão, quanto a mim. Se você é do tipo que gosta de anotar, marcar, tem aí a caneta em mãos, grifa essa expressão, para depois você poder voltar, meditar e ser abençoado. Salmo 26, verso 11, diz assim: quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Vamos ler juntos a primeira expressão? Diga, quanto a mim, porém, ando na minha integridade. A primeira decisão que só cabe a você e mais ninguém é a decisão de viver uma vida íntegra. Viver uma vida íntegra. Uma das maiores desculpas que as pessoas dão para justificar seus erros tem a ver com o meio que elas vivem. E elas dizem que erraram na decisão, que se envolveram com o que não deveria ter se envolvido, por causa do meio, por causa das pessoas que estavam à volta, por causa do convívio delas. É muito comum você ver, infelizmente, jovens, e existem algumas estatísticas assim assombrosas, de jovens que são criados na igreja, e quando vão para a universidade, se afastam da fé, se afastam de Deus, se envolvem com drogas, se envolvem com prostituição, se envolvem com os piores tipos de atrocidade que pode existir, e eles dizem o seguinte: é o meio que eu vivo, todo mundo na minha classe faz isso, todo mundo no meu convívio faz isso, então fazer o quê? Eu sou mais um. É muito comum você ver pessoas bem intencionadas entrarem para o meio político e de repente aquelas pessoas que até entraram com um discurso de andar corretamente, fazer tudo certo, quando elas chegam, tomam posse do cargo, elas começam a fazer falcatrua, e daí às vezes alguém vai questionar e vai falar, diz, é o meio. Se não fizer assim, se não agir assim, você não consegue aquilo que quer. Infelizmente, as pessoas entregam a sua integridade na mão de terceiros, mas na verdade a minha integridade é responsabilidade minha, e a sua integridade é responsabilidade sua. É isso que o salmista fala, quanto a mim, ele diz, eu não sei os outros, eu não sei a minha família, eu não sei quem está à minha volta, eu não sei os meus vizinhos, mas quanto a mim, eu tomei uma decisão, eu vou andar na minha integridade. Você vai ver, por exemplo, um dos momentos mais terríveis da história da humanidade foram os dias de Noé. Isso é tão terrível que o próprio Senhor Jesus disse que os últimos dias, os dias onde a igreja seria arrebatada, seriam como os dias de Noé. Você vai ler ali Gênesis capítulo 6, a perversão sexual, o afastamento de Deus, a imoralidade, era terrível. A ponto do autor de Gênesis dizer o seguinte, que Deus olhou e falou, cara, não devia ter feito o homem não. Olha a que ponto nós chegamos. E Deus resolver destruir a criação, tanto os homens quanto os animais. Mas olha que coisa curiosa, nesse contexto terrível de imoralidade, de pecado, e Deus vai comparar, Jesus vai comparar os dias de Noé, falando que os últimos dias seriam como os dias de Noé, e os dias de Sodoma e Gomorra, que eram os dias de Ló, dias de completa perversão. Mas olha o que o texto diz, em meio a tudo isso, Gênesis capítulo 6, o verso número 9. Está falando sobre os dias de Noé.
dias de imoralidade, dias de perversão. O texto diz, Gênesis 6:9, eis a história de Noé. E é bom você saber que Noé vivia exatamente nesse meio. Noé vivia exatamente dentro deste contexto. O texto diz, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Como é que eram os contemporâneos de Noé, gente? Terríveis. Aliás, foram destruídos, foram mortos, foram punidos por conta disso. Mas Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu não sei quais são os valores de quem trabalha junto com você. Eu não sei quais são os valores das pessoas que sentam ao seu lado na universidade ou na escola. Eu não sei quais são os valores da sua própria família, porque às vezes o ambiente familiar também é um ambiente de mentira, um ambiente de imoralidade. Eu não sei com quais valores você foi criado, mas uma coisa eu sei, você pode e deve decidir. Isso é responsabilidade sua, assim como é responsabilidade minha, andar em integridade. Vida íntegra, vida de santidade, vida de justiça, de retidão, é responsabilidade de cada um de nós. Poxa, Aquiles, mas eu não fui ensinado assim. Bem-vindo ao clube, eu também não. Quantos de nós fomos ensinados com mentira, com desonestidade? Quantos de nós fomos criados em ambientes onde você vai atender o telefone, o pai diz, a mãe diz, fala que eu não estou. E a mentira, que é algo maligno, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, se torna algo comum, natural. E a mentira é falta de integridade. Agora, se o seu pai era assim, se sua mãe era assim, se os seus avós eram assim, se seu avô era jogador, mulherengo, isso era um problema do seu avô. A falta de integridade dele era uma questão pessoal dele, mas você pode tomar uma decisão. Isso cabe a você, é uma decisão sua. Não importa o que aconteceu até aqui, eu resolvo hoje, eu vou andar em integridade. Gente, hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo onde a integridade ela é vista como uma virtude, quando na verdade a integridade deveria ser a regra e não a exceção. Você vai ver no âmbito político, quando você olha um político que é íntegro, você fala, nossa, que maravilha, mas isso deveria ser normal. Quando você vai negociar com uma pessoa, seja um vendedor, seja uma pessoa que você está adquirindo um imóvel, comprando um carro, não importa. A integridade deveria ser a regra, mas infelizmente hoje não é. Mas eu quero dizer para você que a despeito dos valores do mundo hoje que estão mudados, a igreja precisa continuar sendo luz do mundo no meio da escuridão. Sal da terra no meio de um ambiente de perversão. Seja uma pessoa íntegra. O maior testemunho que você pode dar, gente, não é ficar falando, ai, na minha igreja, ai, é uma benção, ai, os louvores é uma benção, ai, o pastor é uma benção, ai, não sei o quê, e falando, ai, botando louvor, e botando Cassiano, e botando reteté, e não sei o quê, e papapá, e mentindo. Não. O maior testemunho que você pode dar para a sua família, para os seus amigos no trabalho, para quem trabalha, para quem estuda com você, sabe o que é? Você ter uma vida íntegra. Você honrar com a sua palavra, você não ser parcial, você agir de acordo com os seus princípios. Daniel viveu essa experiência. Imagina você que Daniel foi tirado do seu ambiente, do seu país, e foi levado para a Babilônia, onde toda sorte de imoralidade, idolatria, de corrupção existiam. Mas eu acho lindo o texto de Daniel, capítulo 1, e eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, talvez você diga, ai, Aquiles, mas
eu sou jovem ainda, eu preciso aproveitar a vida. Pois é, Daniel também era jovem. Daniel também era jovem. E olha o que o texto diz, Daniel 1:8. Daniel, porém, decidiu. Você pode repetir isso comigo? Diga, decidiu. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Você sabe que na cultura judaica existia, em especial no Antigo Testamento, toda uma questão de alimentos que eles podiam comer, de alimentos que eles não podiam comer. E Daniel, vivendo nesse ambiente agora, onde ele iria comer alimentos que eram oferecidos a outros deuses, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão de integridade, de santidade, dizendo, eu não vou me contaminar. Gente, eu sei que essa é uma mensagem que está fora de moda, mas não importa. Nós vamos seguir pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que é um Evangelho de santidade, que é um Evangelho de pureza, que é um Evangelho de integridade. Uma das piores coisas é você se relacionar com pessoas que não têm integridade. Você combina uma coisa, você não sabe se vai acontecer. A pessoa fala uma coisa, você não sabe se é verdade. Por quê? Porque falta integridade. Mas como é bom se relacionar com alguém íntegro, né? A pessoa diz o seguinte, tal coisa, você sabe, acabou. Vai acontecer, é dia tal, ela vai. Não vai haver desculpas. Então tome uma decisão hoje, isso só cabe a você. E essa decisão precisa ser, eu vou andar em integridade. No mundo onde os valores estão sendo completamente invertidos. No mundo onde as vítimas são punidas e os bandidos são tidos como coitados, nós precisamos seguir andando em integridade, porque Deus vai recompensar a sua integridade, no nome de Jesus. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer amém hoje. Segunda decisão, que só cabe a você, além de viver uma vida íntegra, é a decisão de superar o passado. Vamos repetir juntos? Diga, superar o passado. Olha, eu vou ser honesto com você. Existiam muitos casos, e existem ainda muitos casos que eu recebo no gabinete pastoral, atendimento numa visita, que eu, como pastor, encaminho para psicólogos, para terapia. Já aconteceu diversas vezes. Às vezes até a pessoa não tem condição de pagar, a igreja já ajudou pessoas fazendo terapia. Existem psicólogas aqui na nossa igreja, de outras igrejas, pessoas que a gente olha, confia e encaminha, fala, vai lá, faz lá 10 sessões, conversa, bate papo. Nesse momento é importante você se abrir, ter um acompanhamento psicológico. Eu acredito muito que a terapia ajuda. Ouvir pregações ajuda. Receber bons conselhos ajuda, mas só ajuda, não resolve. O que resolve é uma decisão pessoal. Aquilo que aconteceu, o trauma que eu sofri, o abuso que eu sofri, a dificuldade que se instalou, o que vai de fato resolver é uma decisão pessoal. Ouvir uma mensagem é você ter um farol que vai te mostrar o caminho, mas é a sua decisão pessoal que vai fazer com que você percorra esse caminho. E superar o passado é uma decisão que cabe a cada um de nós. Infelizmente, existem pessoas que vivem presas ao passado. Há um relacionamento que não deu certo. É como uma prisão mesmo, uma corda, uma corrente, uma algema que segura a pessoa lá atrás. É a traição de um amigo, alguém de confiança que eu acreditei. E lá atrás ela puxou meu tapete. Agora eu, por não perdoar, por viver preso àquilo lá, por não superar aquilo,
eu vivo desconfiado de todo mundo, eu não acredito mais em ninguém, a minha vida é uma vida de amargura. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, verso 13, é um texto conhecido de todos. Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim, você pode repetir isso comigo mais uma vez? Diga, quanto a mim. Ele está falando de uma decisão dele, é algo pessoal, ele diz, quanto a nós, porque é gostoso tomar decisão em grupo, né, gente? Vamos, mas e todo mundo tomar uma decisão e você ter que ser o diferente? É difícil, é complicado, porque você não tem apoio, mas é uma decisão que cabe somente a você. Ele diz, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Irmãos, o passado tem prejudicado mais pessoas do que o diabo. Às vezes tudo que o diabo faz é só te mostrar de volta aquilo que aconteceu, o trauma que você sofreu, o erro que você cometeu, o erro que cometeram contra você. E a gente passa a dar foco, atenção para essas coisas, mas hoje nós podemos tomar uma decisão pessoal. Teu pai pode te ajudar, tua mãe pode te ajudar, teu terapeuta pode te ajudar, eu como pastor posso te ajudar, mas se você não decidir virar a página, se você não decidir superar isso, nada vai mudar. Superar o passado é uma decisão pessoal. Paulo diz, quanto a mim, eu vou esquecer das coisas que para trás ficaram. Se eu abrir o microfone aqui, gente, todo mundo tem uma história ruim para contar. Eu lembro uma vez que eu participava de um culto de jovens e o pastor abriu para testemunho. E o primeiro cara que foi, ele contou um tristemunho. Já ouviu tristemunho? Ele só contou desgraça. E daí os irmãos acho que empolgaram e começou aí a fila, um atrás do outro, contando só desgraça. Todos nós temos uma história de dor para contar. Todos nós temos uma tragédia para contar, todos nós temos coisas familiares lá atrás, gente que prejudicou, um namorado que passou para trás, um noivo, uma noiva, um ex-sócio, um funcionário que eu investi, que eu acreditei, alguém, um ex-marido. Mas hoje, em nome de Jesus, tome uma decisão pessoal. Os meus melhores dias estão à minha frente, eu não vou viver acorrentado pelo passado. E eu vou tomar essa decisão como o apóstolo Paulo tomou, e eu vou avançar para aquilo que está diante de mim. José, que é certamente um dos exemplos de alguém próspero, de alguém que alcançou seus sonhos e seus objetivos, sabe muito bem o que é isso. Você conhece a história de José? Certamente é a história que eu mais li, a biografia que eu mais li na minha vida. É o cara que é odiado por seus irmãos, é vendido como escravo por seus irmãos, é lançado numa cova, é injustiçado e colocado na cadeia, enfim, menino ainda, 17 anos, vivendo tudo isso, é privado da relação com o pai. Mas a história dele segue, e você vai ver o segredo de José, Gênesis 41, versos 51 e 52, diz o seguinte: quando José se casa e vai escolher o nome dos filhos, José chamou o mais velho de Manassés, pois disse, significado de Manassés: Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades e de toda a família de meu pai. O primeiro filho de José se chamava Manassés, que significa Deus me fez esquecer. O texto segue: José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse, significado de Efraim,
Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, olha só, todos nós queremos ter Efraim. Deus me fez prosperar. Mas Efraim é o segundo filho. Efraim só pode nascer depois que nascer Manassés. Deus me fez prosperar só pode acontecer e se tornar uma realidade depois de Deus me fez esquecer. Você só pode viver o melhor hoje quando você resolveu as suas pendengas de ontem. É triste ver pessoas querendo partir para um relacionamento com as cargas erradas do antigo relacionamento. É triste ver pessoas querendo desfrutar do melhor de Deus quando não colocaram uma pedra naquilo que se passou. Em nome de Jesus, hoje, toma uma decisão pessoal. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, eu não estou dizendo que as suas emoções vão te ajudar nisso, mas estou dizendo que é uma decisão pessoal que só você pode tomar, de dizer o seguinte: cara, eu vou virar a página, eu vou parar de voltar e dar audiência para isso que aconteceu, porque eu sei que Deus tem coisa melhor para a minha vida. Superar o passado é uma decisão que só você pode tomar. Atribuem ao Shakespeare, né, a seguinte frase, que não perdoar é você tomar um gole de veneno todos os dias, esperando que o seu opressor, que aquele que te prejudicou, morra. E muita gente está assim, tomando um golinho de veneno todo dia, desejando a morte daquele que o feriu. E o único prejudicado será você. Em nome de Jesus, hoje, largue esse copo, largue esse veneno, perdoe e siga em frente, porque Deus tem coisa boa, Deus tem coisa nova para você. Quanto a mim, eu esqueço daquilo que ficou para trás. Terceiro e último lugar, terceira decisão pessoal, só você pode tomar. É a decisão de buscar a Deus. Buscar a Deus. Alguns anos, mais precisamente em 2017, o Congresso Nacional votou uma lei que ficou conhecida como a Lei da Terceirização, estabelecendo princípios, diretrizes, para que as empresas pudessem terceirizar áreas da sua atuação. Você sabe que a Caterpillar faz trator e não comida. Então o que eles fazem? A parte de cozinha, de alimentação, eles pegam e terceirizam para uma outra empresa. Vai lá e pagam para essa empresa que coloca os funcionários lá, que compra os alimentos e no final dá uma nota e paga. E assim com a segurança, assim com a limpeza, e assim com tantas outras áreas em diversas empresas. O grande perigo é a gente achar que a gente pode terceirizar o nosso relacionamento com Deus. E infelizmente existem muitas pessoas querendo viver a vida cristã em plenitude, mas elas colocam pedágios entre elas e o Deus que elas servem. Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas as pessoas ainda insistem em colocar atravessadores no meio dessa relação. Tem muitos filhos que vivem pendurado na oração dos pais. Pendurado. E eu não estou dizendo que você, filho, não deva pedir oração para os seus pais, não deva contar com a oração dos seus pais. Eu acredito que os seus pais terão o maior prazer de orar e abençoar a vida de vocês. Mas eu quero que você saiba algo que eu já falei aqui dezenas de vezes: Deus não tem neto, Deus só tem filho. Você pode dizer isso para alguém aí do seu lado? Diga: Deus não tem neto. Você já viu algum texto na Bíblia falando que Deus tem neto? Não.
Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos netos de Deus? Não. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Por quê? Porque isso é resultado de uma decisão pessoal. Ovelhas que dependem da oração do seu pastor. Isso se aplica à mesma ideia dos pais. Eu não estou dizendo que o seu pastor não tenha prazer em orar por você, em abençoar a sua vida. Eu mesmo tenho o maior prazer e a maior alegria em poder abençoar as pessoas quando elas me procuram. Pô, pastor, ore por mim, eu vou fazer um exame, eu vou internar, eu estou inaugurando a minha loja, eu estou mudando de casa, eu comprei um carro, meu filho está para nascer. Eu tenho uma maior alegria em orar. Desde que isso seja só uma ajuda e não a sua vida. Há pessoas que elas não oram, elas vivem da oração dos outros. Isso é terrível, gente, porque buscar a Deus, porque ter uma relação com Deus, precisa ser uma decisão e resultado de uma decisão pessoal. Só cabe a você. Só cabe a você. Olha o que Jó capítulo 5, versos 8 e 9, vai nos dizer, são palavras de Elifaz. Ele diz o seguinte: quanto a mim, mais uma vez essa expressão, quanto a mim, ele está falando de uma decisão dele, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Quanto a mim, eu buscaria a Deus. Você pode dizer amém por isso, gente? Você vai ver Davi sendo conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. E é interessante você ler o livro dos reis, o livro de Samuel, segundo Samuel, o relato das histórias dos reis de Israel. E você vai ver como é comum os reis sempre buscarem os profetas, os sacerdotes, na hora que eles precisam de oração. Você vai ver que a postura de Davi é diferente. Davi tem uma relação pessoal com Deus. Davi tem uma relação íntima com Deus. Aliás, você vai abrir o livro dos Salmos, você vai ver, é um livro de oração. E a maioria esmagadora dos Salmos são salmos de Davi. De alguém que quando está vivendo um aperto, uma dificuldade, um problema, uma luta e uma dor, não terceirizou o seu problema. Pelo contrário, ele pessoalmente tomou uma decisão. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu vou falar com Deus. Hoje, que bênção que você tomou uma decisão pessoal de estar na casa de Deus, começando a sua semana, ouvindo a palavra de Deus. Agora é triste, gente, eu tenho visto isso. Estou há 30 anos na igreja. Eu conheço homens que são arrastados semanalmente pela esposa, porque se a esposa não arrastar, não vem para a igreja. E eu conheço adolescentes que são chantageados. A mãe fala o seguinte: não, você vai para rave, você vai para a festa do cabide, se você for domingo na igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm essa consciência de dizer o seguinte: não interessa que eu tenho 14 anos, não interessa que eu tenho 17, 20 ou 22 anos, não interessa se eu sou homem ou sou mulher, interessa o seguinte, cara, eu preciso de Deus, eu vou buscá-lo. Mas as pessoas terceirizam, minha mãe que ore por mim, meu pai que orem por mim, não. Hoje tome uma decisão. Sabe por quê? E eu não estou querendo causar terrorismo aqui, não, em ninguém. Mas no juízo final, o papai e a mamãe não vai estar lá. Quando você vai fazer um vestibular, dá para chamar ajuda dos universitários? Quando você vai fazer exame de carro, papai e a mamãe estão ali junto, pegando na mão, agora filho, troca a marcha. Não está. Então, se não estão nesse momento, na volta de Jesus também não estarão.
Então tome uma decisão. Arruma a sua vida com Deus. Ajeita a sua vida, o seu relacionamento pessoal com Deus. E diz: quanto a mim, eu buscarei o Senhor. Olha o que o Salmo 31, 14 vai nos dizer. Quanto a mim, é um salmo de Davi. Confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Palavras de alguém que tem uma relação pessoal com Deus. Não leve sua vida espiritual na barriga. Não leve sua vida espiritual de qualquer jeito. Decida hoje: eu vou buscar a Deus. Eu vou levar a vida cristã a sério. Eu vou levar a minha vida espiritual a sério. Que bom que você cuida do seu corpo, vai para a academia. Que bom que você cuida da sua. Que bom, maravilha que você cuida da sua alimentação. Mas cuide do seu espírito também. Sabe por quê? Porque o corpo vai passar, o que é matéria vai passar. Porque o carro que você comprou novo, que você conquistou, vai apodrecer, daqui a pouco não vale mais nada. Mas o seu espírito é eterno. Então cuide da sua vida espiritual. Eu termino lendo Deuteronômio capítulo 30 e o verso 19. Deuteronômio 30, 19 diz o seguinte: é o 5º livro da Bíblia. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que o texto diz: escolhe. Você pode repetir isso comigo? Diga: escolhe. Se trata de uma decisão. Se trata de uma resolução pessoal. Deus está dizendo: a proposta está colocada. As cartas estão na mesa. Está aí a bênção, está aí a maldição, está aí a vida, está aí a morte. Jesus vai falar: está aí a porta estreita e está aí a porta larga. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Hoje, que em nome de Jesus a gente possa fazer a melhor escolha. A escolha de andar em integridade, a escolha de superar o passado e a escolha de buscar a Deus. Será que tem alguém disposto hoje a decidir por isso? Decidir: pastor, eu vou viver em integridade. Pastor, eu vou superar o passado. Pastor, eu vou buscar a Deus. Na verdade, essa é uma decisão que você tem que ter para si mesmo e para com Deus. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor há de recompensá-lo e recompensá-la no nome de Jesus. Quanto a mim. Vamos orar, vou pedir para você ficar de pé, por favor. Aleluia. Quanto a mim. Eu não sei o que seus familiares escolheram. Eu não sei o que sua melhor amiga tem escolhido. Eu não sei o que o seu ambiente tem te pressionado. Mas eu sei que você pode tomar uma decisão completamente diferente. E não ir no embalo, não ir no grupo. E decidir: eu vou andar com Deus. Eu vou andar em integridade. Eu vou superar todo o meu passado. Eu vou viver tudo aquilo que Deus preparou para mim.